Agora, para falar um pouquinho mais sobre essas negociações envolvendo a pandemia e a compra dessas vacinas, insumos para leitos também, a gente vai receber a deputada federal Carmen Zanotto, que ela participa da Frente Mista Parlamentar da Saúde na Câmara dos Deputados. Deputada, seja muito bem-vinda com a gente aqui no Bom Dia dessa quinta-feira. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Eveline, bom dia, Douglas, bom dia a todos que estamos acompanhando. Tudo bem, com muito trabalho, mas muito otimistas a partir das últimas notícias do início já da vacinação da população no mundo. Inclusive, quando a senhora fala de muito trabalho, extensas reuniões, negociações nessa semana, né? A Frente Parlamentar se reuniu e, inclusive, falou muito sobre a importância de municípios, de estados conseguirem comprar vacina, insumos, de uma forma igualitária. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e também explicasse como está a corrida pelas vacinas. Exatamente, a nossa comissão externa, que já realizou 97 reuniões até a data de ontem, só essa semana foram 6 reuniões temáticas, a gente tratou inclusive com os representantes da empresa Pfizer no Brasil, uma das nossas reuniões, e o Ministério da Saúde tratando do plano de aplicação, do plano nacional para o acesso às vacinas do Covid-19. O que nós defendemos é que nós temos o melhor programa do mundo de imunizações, que é o PNI, que já tem 47 anos, que está dentro do Sistema Único de Saúde, o acesso igualitário, uniforme para todos os municípios brasileiros, independente da condição financeira de cada um dos municípios. É claro, a partir de critérios de população de risco, como os nossos idosos, os trabalhadores da área da saúde e assim sucessivamente. O que nós defendemos é que esta compra seja realizada pelo Ministério da Saúde. Nós temos já várias iniciativas nesse sentido, como o Instituto e a nossa Fiocruz no Rio de Janeiro, com a vacina da Universidade de Oxford, da AstraZeneca, que está bem avançada, mas as primeiras doses deverão chegar em janeiro, do Instituto Butantan, da Coronavac, e também agora essa possibilidade mais ampliada da Pfizer, a partir do momento que a empresa tem uma solução de distribuição desta vacina, que são containers que conservam ela a menos de 80 graus, que é o necessário, com caixas contendo até 4.875 doses. Nós defendemos a aquisição de todas as vacinas que tenham sua segurança e sua eficácia comprovada, independente do seu país de origem. A Pfizer, que a deputada citou, é a empresa responsável pela vacina que começou a ser aplicada no Reino Unido, né, deputada? Eu queria que a senhora falasse dessa questão que a Eveline abordou, a compra de maneira igualitária, né? A ideia é que os municípios que têm menos dinheiro, os municípios menores, não sejam desfavorecidos nesse momento, né? A gente percebe, por exemplo, São Paulo saiu na frente. E como é que vão ficar os estados do interior, né, do país? É mais ou menos nessa linha, né, deputada? A nossa defesa é que quem deve fazer a compra de todas as doses de vacina para toda a população brasileira, conforme os critérios que deverão ser definidos pelo Ministério da Saúde, junto com os secretários estaduais e secretários municipais, porque o SUS ele é tripartite, a partir das orientações dos especialistas da área, que seja para o país como um todo. Nós, do Parlamento Brasileiro, não vamos nos furtar de garantir ao Ministério da Saúde toda a suplementação orçamentária necessária para a aquisição dessa vacina, repito, para todos os brasileiros. Nós não podemos ter vacinas para paulistas diferentes de vacinas para o Nordeste brasileiro ou para uma cidade catarinense menos favorecida. Todos somos brasileiros, todos estamos enfrentando uma guerra, então o acesso às vacinas não deve ser pela capacidade de aquisição do município, e sim pela necessidade, e essa aquisição preferencialmente deve ser feita pelo Ministério da Saúde. Nós estamos transformando uma proteção da vida das pessoas, que é a vacina, numa guerra política antecipada, eleitoral, que sem precedentes, e a gente precisa de unidade, de diretriz única para a gente poder enfrentar essa situação no país. Por isso que é muito importante que o Ministério da Saúde defina, ontem nós discutimos muito isso, rapidamente o plano de aplicação
desde seringas, agulhas. Quem vai comprar as seringas, quem vai comprar as agulhas? Não dá para os 3 entes comprar, Ministério, Estados e municípios. Daqui a pouco a gente tem... Sim. Até para pegar essa sua linha de raciocínio e aproveitar essa sua última fala, a gente entende, né, o posicionamento de gestores, até de especialistas, quando falam, claro, a importância do Ministério da Saúde neste momento, que centralize as compras. Mas a questão é que muitas pessoas estão falando, eu digo aqui especialistas, gestores, da dificuldade, né, do quanto está sendo demorado e moroso a definição pelo Ministério da Saúde. Nós tínhamos, inclusive, uma fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do início da semana, de que ontem, quarta-feira, o Ministério da Saúde iria divulgar as regras para a vacinação, para o plano de vacinação. Passou a quarta-feira e esse plano não veio, né? Inclusive, o Ministério está sendo cobrado por isso. Vocês estão acompanhando também essa cobrança? Deve sair essas regras nos próximos dias? O que a gente pode esperar? Estamos, e ontem foi nos apresentado um esboço deste programa que está sendo construído pelo Dr. Arnaldo, que é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ele precisa ser mais detalhado, exatamente nesse item também que eu acabei de citar. Quem compra as seringas e as agulhas? A indústria brasileira não recebeu ainda os pedidos, assim como a Pfizer não tem ainda o memorando, que é o termo de acordo de aquisição das vacinas com a empresa. Então, nós ainda não sabemos se realmente vamos ter quantas mil doses de vacinas ainda, conforme anunciado, a possibilidade deste mês de dezembro, que eu vejo com muita dificuldade, mas a partir de janeiro, porque a gente precisa de uma programação e sabermos quantas doses teremos disponíveis para a gente saber, dentro da área da saúde, por exemplo, que nós temos que vacinar os trabalhadores da área da saúde. São todos os trabalhadores da área da saúde ou, num primeiro momento, quem está à frente da pandemia nos centros de triagem, nas unidades hospitalares, nos laboratórios, enfim. A gente precisa ter critérios mais claros para a gente saber como enfrentar no Brasil. Eu não posso repreender nenhum estado e nenhum município que esteja correndo junto ao Butantan para fazer as aquisições. Agora, isso vai trazer desigualdades para a população brasileira, uma corrida de um estado para o outro e dentro de um estado, de um município para o outro, para buscar ser vacinados. E nós sabemos que temos municípios com mais condições de aquisição e aquisição de uma vacina que, sem dúvida nenhuma, é obrigação do Ministério da Saúde. Esta falta de definição, e é isso que nós estamos discutindo aqui, tem levado os estados e municípios a terem suas iniciativas de aquisição independente da Política Nacional Deputada, de Imunização. Aqui no estado, inclusive, a FECAM, por conta própria, né, que reúne assinou hoje, inclusive, que reúne os municípios, foi atrás por conta própria, decidiu não esperar o governo do estado, e essa corrida que a deputada citava já está acontecendo, né? Agora, para vocês, deputada, o Ministério da Saúde falou em prazos? Eu imagino que não, mas alguma expectativa para que esse esboço que a senhora citou, de fato, seja divulgado de maneira oficial, esse Plano Nacional de Imunização, com regras, enfim, para que tudo aconteça, como a senhora falou, o mais rápido possível, já que ficou para o ano que vem? Na apresentação de ontem, por exemplo, para a gente ter ideia rapidamente, eles já descreveram as fases, quem estaria contemplado na primeira fase, trabalhadores da saúde, idosos acima de 75 anos, população indígena e os idosos nas instituições de longa permanência. E aí classificaram, para a gente ser mais rápida, em 4 fases iniciais, 4 etapas para a imunização. Mas quantos mil trabalhadores nós temos na área da saúde? Isso corresponde, essa primeira fase, a 14 milhões aproximadamente. Nós vamos ter, no mês de janeiro, fevereiro e março, 14 milhões de doses disponíveis. Se nós tivermos, nós conseguiremos atender esta primeira fase e assim sucessivamente. Agora, essa corrida desenfreada é pela falta de uma definição clara das competências que já existem dentro do Sistema Único de Saúde e da definição clara dizendo: o Ministério da Saúde vai adquirir todas as vacinas que estiverem disponíveis no mundo, desde que elas tenham sua segurança e eficácia comprovada
e registro dos órgãos competentes. Tem um debate muito grande com relação a prazos de aprovação para que a Anvisa possa liberar a imunização. Nós estamos protegidos por uma lei construída a partir dos debates que aconteceram na nossa comissão externa, que eu sou relatora. Neste ato, inclusive, falo muito mais como relatora da comissão externa de acompanhamento das ações do Covid, a lei 14.006, de 28 de maio, ela já protege, desde que essa vacina, por exemplo, a vacina da Pfizer, que deverá estar sendo autorizada já pelo FDA a partir desta semana, entrando o pedido na Anvisa, a Anvisa tem 72 horas para liberar a aplicação no Brasil. Isto vale para a Pfizer, isto vale para a Coronavac, vale para a de Oxford, da Fiocruz, enfim, para todas as vacinas que possam estar já sendo disponibilizadas para comercialização. Deputada, a gente agradece, viu, por essa conversa tão importante, né? A senhora está em Brasília e aqui em Santa Catarina a gente fica acompanhando essas notícias, aguardando, né, as boas notícias aí do Ministério da Saúde e também da frente que acompanha a saúde e a evolução. Tomara que a gente possa comprar o quanto antes. Sim, por favor, pode completar. Evelise, só para reforçar a portaria que o Ministério da Saúde publicou agora, esta semana, que nós estamos aí vivendo a questão dos leitos de UTI. É a portaria 3.300, que prorrogou os prazos, passou de 30 para 60 dias a prorrogação de leitos de UTI Covid, ou seja, aquelas unidades que estão trabalhando com leitos de UTI Covid, que foram habilitadas, que estão vencendo, agora a prorrogação passa a ser para 60 dias, só lembrando que até 11 de dezembro, tanto os pedidos de prorrogação quanto os pedidos de novos leitos de UTI Covid, porque nós sabemos das taxas de ocupação que estamos tendo no Sul e no nosso estado de Santa Catarina, esses documentos precisam ser encaminhados ao Ministério, lembrando que o hospital precisa comunicar, alimentar o sistema SUS Notifica. 11 de dezembro, ou seja, amanhã. Amanhã. Exatamente essa portaria, e a gente está fazendo esse alerta para que nenhuma unidade hospitalar que esteja atendendo pacientes Covid deixe de comunicar à Secretaria Municipal de Saúde do seu município e à Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado, deputada, pela participação ao vivo aqui no Bom Dia e bom trabalho para a senhora aí em Brasília. Obrigado. Muito obrigada, forte abraço a todos. Para nós.